Então meditemos no que está escrito no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glórias ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Fé e arrependimento. O que acontece quando nós temos fé e também apresentamos diante de Deus arrependimento? O que é que acontece na vida da pessoa que assim faz para com Deus? Nós vemos aqui que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, não aqui na Bahia, né? Tem uma cidade aqui que é Cafarnaum, mas aqui é lá do Oriente. E soube que estava em casa. Então Jesus tinha, não sabe aqui se ele alugou, deve ter alugado, né? Uma casa ali em Cafarnaum, onde ele estava, enquanto permanecia na cidade. E logo ajuntaram tantos que não havia lugar junto à porta. E o que ele estava fazendo ali na sua casa? Ele estava anunciando a palavra de Deus. Então aqui nós vemos que o Senhor não estava no templo. Jesus ia também no templo, como todo judeu tradicional, ia à sinagoga, mas aqui ele estava aproveitando a oportunidade para anunciar a palavra, né? O evangelho do reino, ali na sua casa. E ali nesta casa era como se tivesse se ajuntado tantos que estavam formando com uma igreja, mas a igreja não estava ali resumidamente, né? Entre 4 paredes ou algo feito por mãos humanas, mas estava ali um ajuntamento de pessoas que foram para ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A palavra de Deus. E aqui neste texto mostra que de repente aparece 4 pessoas trazendo um paralítico. Eles vieram pela porta, não conseguiram, porque havia muita gente, não tinha como passar. E o Senhor então, vendo aquela situação, que eles vieram por cima, abriram um buraco no telhado
E ali desceram aquele paralítico. E Jesus então observou, foi notável aquela fé. Aqui não se diz qual foi o motivo da paralisia, mas dá a entender que pela ação, as palavras do Senhor, que ele tinha cometido alguma coisa, porque existem doenças e problemas na vida da pessoa, porque a pessoa está guardando iniquidade no coração, está pecando, e aí aquele mal vem, e o Senhor então, quando vê a fé deles, assim se expressou: filho, perdoados estão os teus pecados. Poderia aquele homem, que tinha concordado com os mais 4, que conduzi-lo, já que tem tanta gente, essa aglomeração toda, então já viu que não vai dar certo. Então vamos dar meia volta e desistir. Não vamos pensar, porque não vai ter como se aproximar do Senhor Jesus. Deixa para outro dia, para outro momento. Mas o que eles estavam ali com tanta fé, que eles insistiram e buscaram de alguma maneira um meio. Olha o que acontece na vida de uma pessoa que não se deixa levar por barreiras, por dificuldade. Por isso que os antigos dizem: quem quer vai, quem não quer manda. E ele estava impossibilitado de andar, estava contando com a ajuda de 4, não se sabe aqui qual era o peso dele, talvez, por que 4 e não 2, como se carrega uma maca? Não se sabe se ele pesava muito, mas o fato é que 4 ali se ajuntaram para levar ele, e ele chegou à presença do Senhor Jesus, não pela porta, mas descido pelo telhado. Já pensou? A gente chegar aqui, a ver tanta gente, e de repente o buraco se abre no teto, e ali arriando, deve ter sido pelas cordas, aquele homem paralítico, e o Senhor poderia dizer: que é isto? Que falta de educação, isso não se faz, nem pediu licença. Mas Jesus estava ali observando uma coisa que foi notável, que eles estavam com tanta fé, com tanta disposição para crer, que eles venceram todas as barreiras, todos os empecilhos. Eles queriam, eles tinham desejo. Por isso que a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Às vezes tem tanta barreira, tanta dificuldade que tenta nos impedir, que a gente é tentado a desistir, ou dizer: estamos desenganados, estamos perdidos mesmo, não tem saída. Mas ele ali, demonstraram ali um exemplo de fé que até hoje fala para nós, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé não há como dar lugar ao Senhor. A gente precisa chegar ao Senhor com fé no coração, crer que Ele existe e que é galardoador. Ele premia aqueles que o buscam de todo o seu coração, que não vê dificuldade, não vê empecilho, vence as barreiras, faz o que lhe é possível fazer. Se não puder sozinho, chama outros para ajudar. Vamos, eu quero ir, me ajude. E ali ainda que alguém possa dizer: mas você está desse jeito, isso é justificável que você não fique assim querendo se esforçar tanto, isso vai lhe prejudicar. E ele ali insistiu, e os 4 ali o ajudaram. Os 4 não eram paralíticos, mas estavam ali dispostos a cooperar com aquele homem. Então isso nos ensina o quê? Que os fortes ajudem os fracos. E ele foi ajudado até chegar à presença do Senhor. E havia ali naquela reunião religiosos,
escribas, pessoas que deveriam ficar contentes e alegres com aquilo que eles estavam vendo acontecer, mas eles contradizeram o Senhor. Eles então falaram logo assim, se escandalizaram e diziam que o Senhor estava blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão Deus? O argumento deles é certo, mas uma coisa eles não estavam percebendo, que diante deles estava o Senhor. Jesus Cristo é Deus. E aqui perdoar pecado não é a questão de alguém perdoar aos outros as ofensas. É como o Senhor, quando abrimos o coração, o que é que o Senhor fez conosco? Perdoou os nossos pecados da vida passada. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aleluia! Que passou, passou. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem é que tem poder para fazer isso senão Deus? Eles estavam certos, mas estavam errados em não perceber que diante dele estava a expressa imagem do Deus vivo. E aí aqui a gente vê o quê? Que embora pessoas religiosas se tornam insensíveis à presença do Senhor, e eles não estavam percebendo que Jesus estava ali, o próprio Deus. Achavam que era um qualquer, um ser humano igual aos outros. Não, ali estava o Filho do homem, o Senhor Deus que se fez carne, se humanizou e habitou no meio de nós. Aleluia, e vimos a sua glória como a de unigênito Deus Pai, assim fala a Escritura Sagrada. Quem pode perdoar pecado senão Deus? É verdade? E estava ali o próprio Deus diante deles. E adiante disso, o Senhor, quando observou que eles estavam buscando razões para entender, argumentando o que eles estavam ali vendo, Jesus então, percebendo, diz: por que vocês estão conversando em isso, pensando nestas coisas? Aí o Senhor então lança o desafio: o que é mais fácil? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Aqui ele demonstra o que mais o que? O seu atributo que só Deus tem, o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta e toma o teu leito e anda? Eles ficaram então sem resposta. O que é impossível para o homem é possível para Deus, mas tudo é possível ao que crê. E aquele paralítico, junto com aqueles outros ajudantes, 4, eles estavam crendo, confiando tanto que eles mostraram isso com as suas ações. Eles romperam em fé, tiraram da frente todo obstáculo, tudo que atrapalhava para chegar à presença do Senhor Jesus. Aí o Senhor então diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder. Ou seja, ele estava ali dizendo que ele é Deus, tem poder para perdoar pecado. Falou o paralítico: a ti te digo, levante-se, tome teu leito, vá para a sua casa. Sem precisar da ajuda de alguém que está ali carregando, vá com suas próprias pernas. E aquele homem ali se levantou daquele leito, levantou-se daquela paralisia, tomou logo o leito, não ficou ainda querendo ver se tinha alguma coisa. Não, o Senhor curou totalmente, não ficou nenhum resquício de... É assim que Deus faz, quando Ele opera, é para valer.
esse negócio de ficar dando testemunho pela metade, não, é tudo, é Deus ou não é? Se é o Senhor que operou, que fez, que curou, então está feito, está assim concluído a obra do Senhor, não precisa de mais nada, porque tudo que Deus faz é perfeito, é inteiro, não é pela metade ou quase. O que Jesus faz é completo, é perfeito, aleluia. Vai para a tua casa. Aquele homem se levantou, devia estar tão alegre, né? Saiu ali da presença, todos devem ter ficado com os olhos arregalados, todo mundo admirado, e eles glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos, em Cafarnaum, nunca se viu um prodígio desse. E com certeza, aquela cidade ali ficou marcada por este episódio. E podemos deduzir que, através daquela ação do Senhor, muitos se converteram na cidade de Cafarnaum, porque anunciavam uns aos outros. Lembra daquele paralítico? Lembra daquele vizinho que não tinha como andar? Havia feito coisas erradas na vida? Pois é, tem uma novidade para contar. Ele agora está andando. Aí quando a vez comentando, olha ele ali, ó. Vem cá, fulano, diga aí, fale para ele. E todos ficavam assim, é mesmo, é assim que Deus faz na vida daquela pessoa que tem fé verdadeira e se arrepende dos seus pecados. Olha o que é que Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa para a honra e glória do Senhor. E se assim a gente seguir o exemplo desse paralítico, de muitas coisas, aleluia, vamos ser libertos. Coisas que nos paralisam, que nos deixam parados, sem agir, sem avançar, sem progredir. É só a gente chegar ao Senhor com o coração contrito e aquebrantado, dizendo: eu creio em Ti, e eu estou arrependido dos meus pecados, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E o que é que o Senhor vai fazer? A Bíblia diz que um coração contrito e aquebrantado, o Senhor jamais desprezará. Se a gente seguir o exemplo deste homem, aleluia, com certeza maravilhas vão acontecer.